continuar, então, a outra parte da aula. Deixa eu compartilhar a tela da onde a gente parou. Então, o Igor tá aí, tá assistindo? Tá. Tá. Então, é muito importante que esses hormônios estejam todos ativos para o momento do parto, tá? Em cada momento do parto, um hormônio vai estar ativo, tá? Normalmente, no início do parto, o hormônio que está mais ativo é a ocitocina, tá? É o primeiro hormônio que começa a ficar ativo, tá? Não, desculpa, o primeiro hormônio que começa a ficar ativo é a prostaglandinas, tá? Esse hormônio ele serve para começar a aumentar o colo do útero, tá? Para amolecer e começar a aumentar. Foi esse hormônio que eu falei que está presente no esperma do homem, então por isso é bom, né? Se quiser fazer sexo, é bem aconselhado, porque ajuda a amolecer o colo do útero e abrir, né? O colo, tá? Depois disso, o hormônio que tem que estar ativo é a ocitocina, tá? Que é conhecido como o hormônio do amor, o hormônio do orgasmo, o hormônio que a gente sente quando a gente faz uma coisa gostosa, uma coisa que dá prazer, tá? E é ele que causa as contrações, tá? Então, assim, ele tem que estar aliado aqui à prostaglandina com ocitocina, tá? E depois o próximo que vem é a relaxina. É aquele momento em que a mulher dorme, sabe? Que ela está aliviada. Por quê? Porque a relaxina ela começa a fazer efeito em todo o corpo da mulher, porque precisa amolecer os ligamentos da mulher. O bebê se encaixar ali na bacia e descer. Então, como tem muito dessa relaxina, essa relaxina aqui é como se tu tomasse uns quantos Dorflex, sabe? Aquele remédio para relaxar os músculos. Sabe que dá sono? Pois bem, a gente tem presente no nosso corpo e ela entra em ação no momento do trabalho de parto. O momento de cada contração, tá, gente? Não, desculpa, perdão. Aqui, ó. Aí, se lembra que eu falei para vocês que a gente começa, sai da fase de dormir e começa a ficar bem ligada? É um momento em que a adrenalina está presente, totalmente presente. A gente começa a ficar com uma força, porque a gente está com os músculos a mil e a gente começa a dar aquela força para ganhar o bebê. Depois disso, o que vem depois desse momento aqui da adrenalina, começa a se formar a endorfina, que é para aliviar a dor, para aliviar tudo que tu passou. Normalmente a endorfina, ela é o hormônio que é produzido na gente depois que a gente faz um esforço físico grande. Tipo, quando a gente vai para academia, e aí é produzido a endorfina, dá aquele soninho, aquela coisa, né? É porque a gente já está mais relaxado do esforço físico que a gente fez. E por último, a prolactina, que é a produção de leite, tá? Esses hormônios aqui, um puxa o outro, um puxa o outro, um puxa o outro. Só que imaginem assim, ó, se tu tá muito nervosa, tu tá aqui produzindo prostaglandina para o teu colo do útero amolecer. Só que tu ficou extremamente nervosa, por mínimos detalhes a gente fica apavorado, né? Tu quer ir para o hospital aqui na primeira fase do parto e a bolsa do bebê tu esqueceu e tu fica muito nervosa, tu vai começar a produzir adrenalina, que é o hormônio da força. Ele não é o hormônio do amor e das contrações uterinas, e ele não é o hormônio de relaxar os ligamentos para o bebê descer. Tu vai pular de um nível para o outro, então teu trabalho de parto vai demorar mais a acontecer, entendeu? Porque para dar tudo certo, tem que estar calma, tranquila, relaxada, para que os hormônios eles vão sendo produzidos em cadeia até o final, para dar tudo certo. Agora, no momento em que tu fica agitada, nervosa ou irritada, tu descontrola esses hormônios, entende? Ou com medo, ou assustada, porque às vezes, dependendo da equipe que te atende, ou dependendo da situação de parto, tu fica assustada, tu fica chateada, tu fica triste, tu fica te sentindo maltratada, e aí não tem
trabalho de parto que consiga acontecer, porque os hormônios eles ficam todos confusos. Então, por isso é muito importante que o trabalho de parto seja um momento tranquilo e seguro para a mulher. E que ninguém intervenha para que todos esses hormônios em cadeia comecem a acontecer naturalmente, tá, gente? Por isso que o trabalho de parto domiciliar é tão indicado, porque no trabalho de parto domiciliar não tem intervenções, tá? A não ser que muito necessário. Então, quando não tem intervenções, tu tá na tua casa, tá no teu ambiente, com os teus cheirinhos, com as tuas bactérias, né? É mais fácil de tu produzir esses hormônios da forma correta. Por isso o trabalho de parto, por isso que quem está engajado com parto humanizado sabe quais são as vantagens do trabalho de parto domiciliar. Porque aqui no teu ambiente de casa, tu não vai sofrer intervenções e nem vai sofrer pressão de um ambiente desconhecido. Entendem? Aqui eu botei uma figura para ilustrar como que os hormônios eles agem, tá? Como que eles agem no cérebro da gente, tá? O parto é o resultado de uma delicada cadeia hormonal, como eu falei para vocês, que não é plenamente conhecida pelo ser humano. A gente ainda tem muito que estudar ainda sobre o trabalho de parto, tá? Ainda não se sabe o que desencadeia o trabalho de parto, nem como o corpo sabe em que momento deve liberar os hormônios e como essa dosagem hormonal natural acontece. A gente ainda não sabe, tá? A gente ainda tem muito que estudar sobre isso, tá, gente? Mas se você deixar o corpo ele produzir da forma correta, provavelmente ele vai produzir da forma correta a dose correta para você. Aí você entra lá no trabalho de parto e você mal produziu aqui, ó, prostaglandina, teu colo do útero nem tá ainda todo aberto e eles já te colocam o hormônio sintético da ocitocina. O que acontece quando eles te colocam aquele sorinho na veia da ocitocina? Esses hormônios eles ficam todos desregulados, porque ainda nem produziu prostaglandina, que já está tendo ocitocina, entenderam? Então, por isso do não aceitar o sorinho na veia, porque desencadeia, a gente está dando uma dose a mais de ocitocina no corpo. Depois você fica com toda aquela ocitocina e o teu bebê também nasce com uma dose hormonal no sangue dele a mais, que não era necessária, né? Se a gente esperasse o tempo correto, o corpo iria produzir os hormônios em cadeia, tá, gente? Como eu falei antes para vocês e vou repetir agora aqui, o parto é um evento fisiológico, tá? Assim como o sexo, os mesmos órgãos e mesmos hormônios são produzidos, tá, gente? E aí eu tinha mencionado para vocês, pouca luz, privacidade, tranquilidade, não interromper e não tirar a mulher de um lugar para o outro, tá? Os fatores que influenciam o trabalho de parto diretamente são esses tipos de fatores, assim, a luz, barulho, e por isso mesmo a doula é tão favorável na cena de parto, porque ela que vai cuidar para que os teus hormônios estejam protegidos para agir da forma mais correta possível. Ela vai cuidar do ambiente, ela vai cuidar da luz, ela vai cuidar para não ter barulho, ela vai cuidar para a equipe não ficar entrando, te fazendo toque excessivo, tá, gente? Por isso mesmo é a importância da doula. A doula não vai, ela não tem como saber qual hormônio está sendo produzido em qual momento. Algumas reações que vocês têm a gente consegue saber mais ou menos, tá? Mas a doula vai facilitar para que tu fique o máximo possível da forma natural para que esses hormônios ajam, tá, gente? Aqui eu botei umas dicas preciosas para o trabalho de parto, tá? Respiração. A respiração é tudo num trabalho de parto. A mesma coisa que a vocalização, tu respira profundamente e quando largar não pode ser. Quando largar tem que ser. Tem que ser assim, que tu esvazia a barriga. Faz aí, Jaque, para nós. Puxa bem pelo nariz e abre bem a boca e faz. Não esvaziou toda a tua barriga?
Mas com a boca bem grande, Jaque. Com a boca grande, Jaque, por favor. Dá a impressão que vai tudo contigo. A mesma coisa, o bebê desce, o bebê não fica preso quando tu faz essa respiração. Gostoso. Já que com essa boquinha pequena aí, Igor, manda ela abrir essa boca aí para nós, um pouquinho, bem grandão. Então, é importante se hidratar, tá, gente? Hidratar muito o tempo inteiro. Quando tá em casa, não vai ter acesso. Quando tu tá no hospital, tu não tem acesso a tudo, mas em casa tu tem água de coco, água, sucos naturais. No hospital, normalmente é água. E no máximo que eles vão deixar tu tomar, às vezes, é um suquinho de laranja, alguma coisa assim, tá? Suco de laranja é muito bom no trabalho de parto. Ele ajuda a dar ele dá um gás para a mulher e tal, e ajuda a hidratar, tá? Alimentar-se, porque vocês vão precisar de energia para o trabalho de parto. Nem todos os hospitais deixam se alimentar, eles colocam soro para a mulher não sentir fome, porque eles consideram que se tu precisar ir para uma cesárea, é ruim tu estar com a barriga cheia por causa da anestesia. Então, nem todos deixam se alimentar. Mas faz parte de um bom trabalho de parto a mulher poder se alimentar, tá, gente? Relaxar. Como é difícil para uma mulher em trabalho de parto relaxar, né, gente? Mas, assim, a gente tem várias técnicas. Eu quero passar para a Jaque, para o Igor também, algumas técnicas de repouso. Vocês já ouviram falar de repouso? Não? Tá, eu quero fazer aqui em casa e filmar com alguém e passar para o Igor ir fazendo para ti já. Para vocês, se precisar lá no hospital, fazer uma técnica maravilhosa, ajuda a relaxar, tá? É bem simples, assim, é um pano que utiliza algumas técnicas para a mulher relaxar, quadril, cabeça, pescoço e tudo mais, tá? O máximo que essa mulher conseguir estar relaxada, tá? Tentar alternar movimento e descanso. Movimento e descanso. O trabalho de parto dela vai fluir melhor, mais rápido e menos sofrido, tá, gente? Vocalizar. A gente já fez a vocalização aqui, né? Tem que ser com a boca mais relaxada possível, né? Maxilar relaxado e com a boca maior possível. E aí pode gritar sem tentar deixar isso aqui muito tenso, tá, gente? Bônus para vocês. Fique em casa o máximo que puder. Para que isso seja possível, se informe, se prepare, é o que a gente está fazendo aqui, tenha um acompanhamento preparado e, se possível, uma doula. É o que a gente tem aqui, né, gente? Graças a Deus, vocês estão se informando, estão se preparando e a possibilidade desse parto ser incrível, ser maravilhoso, é grande, porque vocês, com todas essas informações, é muito difícil que vocês sofram uma violência obstétrica por parte de uma equipe desatualizada, já que vocês estão cheias de informações, cheias de empoderamento, os companheiros também. Então, talvez tudo não vá ficar na memória de vocês, mas alguma coisa vocês vão lembrar lá no momento do parto, com certeza, tá, gente? Sempre fica alguma coisa, tá? Eu trouxe aqui uma fotinho para vocês terem ideia. Eu sei que parece meio nojentinho, assim, principalmente para os meninos, tá? Mas esse é o tampão mucoso, para as meninas terem ideia do que é, tá? Ele é exatamente tipo um catarrinho, e às vezes ele pode ser bem clarinho, um pouco sanguinolento. Quanto mais, quanto mais o sangue vivo, mais próximo do trabalho de parto está. Quando sai assim um sanguezinho, um tampão mucoso bem clarinho, igual esse branquinho aqui, esse amarelo, isso significa que o trabalho de parto vai demorar algum tempo para começar a acontecer. Mas quando cai o tampão mucoso, significa que o trabalho de parto está próximo, tá, gente? Mas tem mulheres que demoram até 15 dias para entrar em trabalho de parto depois que o tampão caiu, tá? Eu trouxe uma fotinha aqui só para a gente relaxar um pouquinho. Durante o trabalho de parto, o que a mulher fala, né? Não aguento mais, vou morrer, cadê o anestesista? Culpa o pai, que a culpa é do pai, que foi ele que fez isso com ela. 1 minuto depois, meninos podem ter certeza, tudo isso acaba no minuto depois.
Ah, essa foi a experiência mais linda, mais incrível da minha vida, eu faria tudo de novo. Então, vocês podem ter ideia, assim, que é dolorido, é necessária essa dor, tá? Mas que tudo vai passar, assim, e vai ser uma experiência muito maravilhosa, tanto que muitas repetem, e repetem várias vezes e tem sucesso em todas elas, tá, gente? Então, por hoje era só que eu tinha para passar para vocês, tá? Aguardo vocês ansiosa para a aula de amanhã. E os papais também, se puderem. Se não puderem, depois vem a aula gravada. Adorei a participação dos dois papais de hoje, do Romário e do Igor. O Igor é meio acanhado, mas eu já estou conhecendo ele. Já sei como é que é o jeito dele. Então a gente ainda vai se dar muito bem, Igor. A gente ainda vai se falar muito. Tu vai ter que me ver muito ainda por aí. Ai, e a gente vai conversar já que ainda muitas outras vezes mais antes do Brian nascer, né? Gente, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Espero ter contribuído com vocês hoje mais um pouquinho e até amanhã. Beijos, beijos. Tchau, Boa noite para Mi. vocês. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, gente.